Oi! Salve, salve, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. E, né, nem parece que faz 20 anos desde a última vez que eu trouxe um vídeo de IDV, né, aqui. Enfim, né, teve mais uma mudança na Persona, aumentaram, né, os pontos que você pode usar de 120 para 130. Aliás, mudaram logo depois, né, que eu fiz a porra do vídeo antes, que na próxima semana, literalmente, né, como coisa do Flywheel, por exemplo, detalhezinhos, né, do Silent que já tinham, não sei se eu não sei se chegaram a substituir algum que tinha para colocar um novo, mas enfim, né, tá acontecendo, tá mudando bastante coisa e isso é insano, até porque, né, o que não teve de mudança em 5 anos de jogo, né, tá tendo aí nesses dois últimos, que é, né, alteração de mapa, rework de boneco, buff, nerf, né, alteração das personas, né, do talento final das personas, né, que antes não tinha um Flywheel, agora tem um Flywheel, acho que só o, né, de talento final, só isso mesmo, mas enfim, mudando bastante coisa em pouco tempo, isso é doideira. Mas estou aqui trazendo, né, novamente aí uma explicação das personas aí de ambos Hunters e Survivor, atualizada agora para para Season, né, 38, que é a Season que está atualmente aí no jogo, que vai até setembro. Então antes só deixa eu dizer umas coisinhas aqui. Primeiro, o vídeo está dividido aí no sistema de captions do YouTube, então se você não quiser ver tudo, só passa aí um mouse ou o dedo aí em cima do tempo do vídeo. Uma coisa, o jogo ele tem suporte para língua espanhola, né? Ele tem suporte para o espanhol. Então, caso o inglês não seja muito fácil para você, talvez você consiga entender o jogo melhor em espanhol. Tente usar isso também. No jogo também, para cada boneco, você vai encontrar algumas personas já pré-definidas, que é baseado no que os jogadores mais usam com tal boneco. Caso você não queira pensar muito, você só, né, pega o boneco e já usa uma persona que o jogo já deixa salvo para aquele boneco. Além disso, né, indo no top 100 de cada boneco, que é baseado nos pontos que ranqueados, né, que uma pessoa tem com tal boneco, clicando no perfil de alguém ali que aparece nessa lista, se a pessoa não tiver com isso ocultado, você consegue ver qual foi a última persona que ela usou com aquele boneco que você tá olhando ali. No qual boneco você tá olhando, né, o top 100. Então, vamos lá. Então aqui na parte dos Survivors, começando pela linha de cima, lá em cima a gente tem o Flywheel Effect. Essa habilidade, ela adiciona mais um botão no seu HUD, que você pode inclusive configurar. E quando você usa ela, né, tendo em mente que ela tem uma recarga de, né, determinado tempo, mas você não consegue usar ela de imediato, né, quando inicia a partida. Você vai dashar na direção que o seu personagem está olhando, e nesse dash não é para você tomar nenhum tipo de dano ou algum efeito de controle do Hunter. Continuando, a gente tem o Healing. Ele basicamente diminui o tempo que você leva para ser curado pelo seu time. E conforme você é curado, se você for curado continuamente, sem você ficar sendo interrompido nesse processo de cura, você vai ser curado, você vai ter um bônus, né, de velocidade de cura, além do básico, né, que vai até um limite ali, conforme você está vendo na descrição. Próximo é o Defense Mechanism. Quando você está machucado, você basicamente, né, pula mais rápido obstáculos. Né? Você pula a janela e pallets mais rápido. Depois desse, a gente tem o Weber's Law, que ele funciona uma vez por partida. E isso aqui ele vai te garantir um bônus de velocidade de movimento por uns basicamente 4 segundos aí, quando o Hunter está ligeiramente perto de você. O próximo é o Symbiotic Effect. Conforme você está correndo na direção de um Survivor que está na cadeira, você recebe um boost de velocidade, que vai de 6% até 10%. Quanto mais longe o Survivor que está na cadeira está de você, você tem um boost maior. Airwalk. Isso aqui ele vai reduzir a duração das suas pegadas que você tem quando você está correndo, quando você está no estado de corrida, né, que você tem o estado de andar lento e o estado de andar agachado. Quando você está correndo, você deixa rastros que o Hunter consegue ver. E quando você está machucado, esses rastros ele tem um efeito, tem mais efeitos. Com isso aqui, esses rastros eles vão durar 1 segundo menos e você não vai deixar efeitos de que você não vai revelar que você está machucado pelos seus rastros. O próximo é o Survivor's Instinct. E isso aqui ele vai aumentar a sua velocidade de decodificação, né, só a sua, 3 valores diferentes quando 1, 2 ou 3 sobreviventes tiverem sido eliminados. O Compensate, ele vai revelar a localização do Hunter por um determinado tempo, toda vez que você errar a máquina. O próximo é o Mutual Support. Ele vai basicamente mostrar, né, survivors machucados que estão a 18 metros de você, que não estão sendo perseguidos pelo Hunter. E terminando a primeira linha, a gente tem o Herd Behavior. Isso aqui ele vai revelar a localização do Hunter para todos os survivors
por 3 segundos, toda vez que ele sair de chase, né? Quer dizer, ele sair de uma chase com você e ele não entrar em outra. Isso aqui ele tem uma recarga, né, um cooldown de 80 segundos. E o Hunter que for afetado por isso, ele vai se tornar imune a esse efeito por 40 segundos. Depois que a sua demarcação, né, o seu traço não estiver mais aparecendo. Isso significa que, por exemplo, né, caso ele faça isso com diferentes survivors, esse efeito ele não vai ficar sendo ativado toda vez. Então, seguindo para a próxima linha, lá em cima a gente tem o Snooze. E ele basicamente desacelera a contagem da cadeira, né, em 3, 6 ou 9%. Próximo é o Distraction. Quando todas as máquinas são feitas, né, o portão é ativado, o Hunter ele vai ser exibido, aí, ele vai ser mostrado, né, onde ele está no mapa por 5 segundos. Do lado desse a gente tem o Touch Effect, que com isso aqui, quando você se curar ou você curar alguém, a pessoa que foi curada, né, que pode ser você ou o seu time, ele vai receber um boost de velocidade aí por 1.5 segundos. Se essa pessoa que foi curada não tiver em perseguição, essa duração vai até 4.5 segundos. O próximo é o Curiosity, e com isso aqui, toda vez que você estiver andando pelo mapa e você não estiver decodificando uma máquina, a aura da máquina mais próxima perto de você ela vai ser revelada para você. E além disso, né, quando tiver faltando apenas 3 máquinas na partida, a aura dessas 3 máquinas vai ser revelada para você. Numa partida normal você tem um total de 8 máquinas espalhadas pelo mapa, mas você só precisa fazer 5. Então quando tiver faltando uma máquina, você vai conseguir ver todas essas 3 que faltam, todas as 3 que podem ser feitas. O próximo é o Sticker. Isso aqui ele aumenta a velocidade que você, né, se auto-recupera no chão e a velocidade que você rasteja no chão também. Ao lado desse a gente tem o Escape. E o Escape, ele, né, quando todas as máquinas são feitas, você ganha um boost ali, um boostzinho de velocidade de 3 até 5% por 120 segundos. Isso aqui, inclusive, é o que você pode usar para saber se o detente do Hunter acabou, né? Caso o Hunter tenha detention, porque o detention ele também dura 120 segundos depois que todas as máquinas são feitas. Em seguida a gente tem o talento final dessa linha aqui. E para você que joga DBD, você deve reconhecer esse termo, mas esse aqui é o Bottle Time, que aqui no caso do IDV ele funciona mais como uma adrenalina. Mas enfim, isso aqui, depois que todas as máquinas são feitas, ele te cura um estado de vida, né, ele te cura o equivalente a um ataque normal do Hunter. Ele te dá um boost de velocidade aí por um determinado tempo, que inclusive é bem grande. O próximo é o Telepathy. Ele vai te mostrar a cada 40 segundos todos os survivors que estão na partida por 5 segundos depois do portão ser ativado, né? Depois de todas as máquinas serem feitas. Ao lado desse a gente tem o Companion Effect, que basicamente toda vez que você for salvo da cadeira você vai ganhar um boost de velocidade por 2 segundos. Nessa linha a gente tem o Audience Effect, perdão. Basicamente ele vai aumentar sua velocidade de decodificação em 8% toda vez que tiver algum survivor na cadeira. Esse efeito aqui ele não vai mais se ativar depois que 2 máquinas tiverem sido feitas. Na linha de baixo a gente tem o Birdcage Effect. Quando você está no basement, né, com mais um survivor, mais um do seu time, mais alguém do seu time, a sua velocidade de movimento ela aumenta e a aceleração que você tem quando você é acertado ela também aumenta. O próximo é o Catharsis Effect. Ele aumenta bem pouquinho aí a duração que você tem quando você a duração da aceleração que você tem quando é acertado. Ao lado desse a gente tem o Saver Complex. Depois de você salvar um colega da cadeira, você vai ganhar um boost de velocidade aí por 3 segundos. Próximo é o Sneak. E com isso aqui, você basicamente não vai deixar rastro se você correr perto de um survivor que está numa cadeira, né, perto do range ali da cadeira. O próximo é o Empathy. Você vai ganhar um boost de velocidade toda vez que um survivor for derrubado. Mas esse boost de velocidade que você tem ele vai terminar se você estiver perto do Hunter, né, se você chegar perto do Hunter, ou se o survivor que caiu levantar. Ele tem uma recarga de 30 segundos. O próximo é o Code. Com isso aqui, quando o Hunter estiver atrás de você dentro de 36 metros, ele estiver andando na sua direção, estiver olhando na sua direção, você vai ser notificado da direção dele com uma setinha que vai ficar aparecendo na sua tela, indicando onde que ele está. Ao lado desse a gente tem o Herd Mentality.
que quando você tá relativamente perto, né, dependendo de quantos pontos você tem nisso, quando você tá numa certa distância de uma cadeira que tem um Survivor, você vai ganhar um boost de velocidade. Tá, o próximo daqui é o Shelter. Basicamente toda vez que você salvar um Survivor da cadeira, você vai ganhar um bônus de velocidade de cura, de se curar, né, e curar os outros. Esse bônus ele pode se acumular até 2 vezes. Então, né, você salva uma vez, você ganha esse bônus, se você salvar outro, você vai ganhar esse bônus de novo. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que essa habilidade aqui, ela tem uma duração, mas não tá aparecendo aqui na descrição. Mas eu acredito que tenha. O próximo é o Doctor. Isso aqui basicamente aumenta sua velocidade de cura. Para terminar essa linha aqui, a gente tem o Tide Turner, que é o talento final dessa linha. Aí no clássico Tide Turner, para a primeira pessoa que você salvar de uma cadeira numa partida, você e ela vão entrar num estado meio que invencível, né? Como se fosse o tempo emprestado do Dead by Daylight, mas funciona para você e para a pessoa que você salvou. Durante esse estado, você não pode ser derrubado, né? Incapacitado, e você não pode ser curado. Todo dano que você tomar, que iria te derrubar nesse estado, ele vai sendo acumulado. Então, né, caso vocês queiram terminar a última máquina com isso ativo, né, tenha cuidado com isso. Seguindo aqui para a última linha dos Survivors. Lá em cima, né, o primeiro dessa linha, a gente tem o Sensory Adaptation. Quando o Hunter ele quebra uma pallet ou ele pula uma janela perto de você, né, num raio de 16 metros, você vai conseguir ver ele por 5 segundos. O próximo é o Brewing Effect. Isso aqui basicamente vai te dar um bônus de decodificação quando a fase de aceleração decodificação acelerada começar, que é basicamente quando tem aquele entre parênteses amarelinho, né, do lado no progresso da máquina que você consegue ver quando você está fazendo. Quando esse negócio estiver ativo e você parar de decodificar ou enfim, fazer alguma outra coisa, você vai ganhando um boost que vai se acumulando. E se você ficar muito tempo decodificando, você vai perder ele. Ou se você parar de decodificar, você perde. Se você ficar mais de 10 segundos decodificando, você perde ele. Próximo é o Exile Path. Esse aqui só funciona uma vez. Você consegue ignorar o limite de autocura quando você está incapacitado. E você consegue levantar uma vez por partida com isso, praticamente. O talento final dessa linha aqui é o Knee Jerk Reflex. Ele basicamente vai te dar um boost de velocidade a cada 40 segundos para toda vez que você pular uma janela ou uma pallet, né? E o cooldown para janela e pallet é diferente. Então é basicamente 2 cooldowns, né? Aí sempre que você pular a janela ou uma pallet você ganha um boost de velocidade por uns segundinhos. Do lado desse é o Muscle Memory. Ele vai acelerar em 5, 10 ou 15% a velocidade que você pula obstáculos, né? Pallet ou janela. Só que esse aqui tem um cooldown de 20 segundos. Ou seja, só pode usar a cada 20 segundos. O próximo é o Horsefly Effect. Horsefly Effect. Quando o Hunter está perto de você, você basicamente derruba pallets mais rápido. Do lado desse é o Risk Move. Isso aqui aumenta a velocidade que você resgata Survivors da cadeira, né? Você tira ele mais rápido da cadeira. O próximo é o Will to Survive. Isso aqui ele basicamente acelera a velocidade que você resiste quando você está no balão, né? Quando que você se debate. Aquele progresso ali ele vai 10, 15 ou 20% mais rápido, dependendo de quantos pontos você tem isso. O próximo é o Prisoner's Dilemma. Isso aqui basicamente permite você ver por um tempinho, né, Survivors e o Hunter que estiver carregando ou acabou de colocar um Survivor no balão. E finalizando essa linha, a gente tem o Great Power, que vai basicamente diminuir a velocidade com a qual o Hunter se recuperam de stuns seus da pallet, uma pallet. Então aqui na persona dos Hunters, então, começando pela linha de cima, né, o talento final dessa linha, a gente tem o Confined Space. Isso aqui é a habilidade que alguns Hunters usam, que quando ele pula a janela, ela bloqueia. E o Survivor não consegue pular. Se você pular a janela que está bloqueada, que você tem como pular ela se ela estiver bloqueada, se você fizer isso, essa janela vai desbloquear, aí você pode pular de novo para bloquear ela. Próximo é o Rage. Isso aqui basicamente acelera a velocidade que você se recupera de stun, de Survivor que solta do balão, de algum efeito de controle, sei lá, por exemplo, do Novelist, da Enchantress, né? Isso aqui faz você se recuperar 10, 15% ou 20% mais rápido.
Do lado desse a gente tem o Berserker. O Berserker, toda vez que você tem um Survivor na cadeira, ele vai aumentar a velocidade que você se recupera a velocidade que você recupera depois de atacar. Ao lado desse a gente tem o Destructiveness. Ele aumenta a velocidade que você quebra pallets. Ao lado desse a gente tem o... como é o nome? Mischievous, que ele aumenta a velocidade que você coloca Survivors no balão. O próximo é o Famine, alguma coisa assim. Durante os primeiros 50 segundos de uma partida, se não tiver Survivors perto de você, a velocidade de decodificação de todos os sobreviventes vai ser diminuída em 6%. O próximo é o Panic. Isso aqui ele pode acumular, mas basicamente para cada Survivor que você tem machucado, né, que não está no estado de saúde, que está machucado, está na cadeira, está incapacitado, você vai reduzir a velocidade da maioria das coisas que os Survivors podem interagir. Próximo é o Wither, e não é no Wither do Minecraft. Quando você tem um Survivor na cadeira e você está um pouquinho longe dele, né, 10 metros, acertar Survivors, né, faz com que eles tenham menos... O efeito que você tem quando você acerta um Survivor, né, eles aceleram um pouco, esse efeito de aceleração deles é reduzido em uma certa porcentagem. Ao lado desse a gente tem o Obsession. Depois que você terminar, depois que você sair de uma perseguição, né, enfim, tocar a musiquinha e tudo, se não tiver Survivors perto de você, você vai ter um aumento ali de velocidade de movimento por 15 segundos. E esse efeito ele pode ser encerrado previamente se acontecer certas coisas aí. E para terminar essa linha a gente tem o Deteriorate. Isso aqui ele basicamente reduz a velocidade de interação de Survivors machucados em 5%. De interação, né, com, enfim, cura, destruir e decodificar. Começando a próxima linha, então a gente tem o Wanted Order. Toda vez que você colocar algum Survivor na cadeira, né, e tiver mais 3 sobreviventes que estão machucados ou saudáveis, ou seja, ter 3 sobreviventes que conseguem se mover, você vai ser capaz de ver a aura de um Survivor aleatório entre esses 3 que não estão na cadeira por 10 segundos, mas você também vai ter um debuff de velocidade ou não. O próximo é o Announcement. E isso aqui, quando o portão é ativo, né, todas as máquinas são feitas, você vai conseguir ver todos os Survivors da partida por 5 segundos. Ao lado desse a gente tem o Impact. Isso aqui aumenta o tempo que um Survivor que você acertou com um ataque básico leva para se curar, em 20, 30 ou 40%. No caso, sem ser a autocura, né, de quando o Survivor está incapacitado, você não interfere nisso. Próximo, que é o primeiro dessa linha, é o Constrain. Isso aqui ele vai bloquear uma máquina no começo da partida, a máquina mais longe de você, né, no começo da partida, por 40 segundos. Isso significa que nenhum Survivor vai conseguir decodificar ela. Próximo é o Hunter Instinct. Mais um Instinct. Cada Survivor que não tiver machucado na partida, ele vai aumentar a sua velocidade de movimento quando você não tiver em perseguição, né? Em 1 ou até 2%. Mas, né, se você tiver o nível 1 das suas habilidades desbloqueado, né, quando você, por exemplo, dá 2 hits, você desbloqueia, né, o nível 1 de presença, essa habilidade ela não vai mais funcionar, ela não vai mais ativar. A presença é aquela barrinha medida que fica no lado esquerdo da sua tela quando você está jogando de Hunter. É aquele negócio que quando você vai acertando nas sobreviventes, você vai aumentando a presença. Ao lado desse a gente tem o Wasp Table. Isso aqui aumenta a sua velocidade de movimento quando você estiver com um Survivor no balão. A gente tem o próximo, que é o talento final dessa linha aqui, que é o Trump Card. Ele vai adicionar mais um botão aí no seu HUD também, ao lado da onde está o botão da sua habilidade secundária, e isso aqui ele permite que você, né, uma vez por partida, troque a sua habilidade secundária. Com a habilidade secundária eu me refiro àquilo que você escolhe no início da partida, sendo Peeper, Blink, TP. Quando você trocar a habilidade, se ela não estiver pronta, né, para ser usada, ela vai ter o seu cooldown transformado em proporção na habilidade que você escolheu. Então, se você está com um Blink, por exemplo, você troca para o TP, o tempo é para ser mais relativamente curto. Próximo é o Desperate Fight. Isso aqui, toda vez que você for stunado 2 vezes, ou atordoado, né, stunado, ou você receber algum efeito de controle, né, 2 vezes em sequência, assim, você vai recebendo um buff de recuperação, né, desse efeito, desse stun, de 20% e 20% até o máximo de 60%. Caso passe 15 segundos e você não receba, né, novamente, isso não se ative de novo, você vai perder esse efeito. E o penúltimo aqui dessa linha é o Addiction. Quando tem
2 ou mais survivors próximos de você, a sua taxa de recuperação de atordoamento, o efeito de controle, né, ela vai aumentar dependendo da quantidade de survivors perto. Se você for stunado, você vai aplicar um efeito de lentidão em survivors, que quanto mais o survivor está longe de você, esse efeito ele vai ser maior. Vai até 20%. Essa segunda habilidade tem uma recarga de 20 segundos. Terminando essa linha, a gente tem aí o Nostalgic. Isso aqui, eu não sei dizer se para sempre, mas revela a posição de um Survivor que tivesse sido salvo de uma cadeira até 32 metros de você. Isso aqui também vai aumentar a sua velocidade de movimento, se você estiver andando na direção desse Survivor que tivesse sido salvo da cadeira e ele estiver relativamente longe. Mas isso aqui vai acabar cedo, né, se esse Survivor for incapacitado. Isso aqui não vai mais funcionar se um Survivor já tivesse sido eliminado. Próxima linha, né, aí o primeiro, o Inertia. Isso aqui aumenta a velocidade que você se recupera depois de acertar um Survivor. O próximo é o Overwhelm. A partir de 2 Survivors, para cada Survivor que você colocar na cadeira, você tem um aumento da sua velocidade de recuperação depois de acertar um sobrevivente. Isso aqui eu acho que ele permanece, né, a partida inteira, né, não tem uma duração para acabar. Próximo é o Mock, né? Quando você tem um Survivor na cadeira, você tem um aumento de velocidade de movimento. Ao lado desse, a gente tem o Quenching Effect. Quando começa a partida, se passar 50 segundos e você não conseguir presença acertando sobreviventes, né, com habilidade ou ataque básico, você vai conseguir ver a aura de todos os sobreviventes por 5 segundos na partida. Próximo a gente tem o No Survivors. Quando você está relativamente perto de um Survivor que está incapacitado, né, tá derrubado, todo Survivor que não tiver, né, incapacitado também, né, supondo que, né, você tem 4 Survivors numa partida, se tiver 3, por exemplo, você vai ter um aumento aí da sua velocidade de recuperação depois de acertar, né, Survivors, que o mínimo é 10, né, e o máximo pode ser 30. Próximo é o Impossível. Com isso aqui, você tem um aumento de velocidade de movimento quando você tiver dando ataque carregado. Isso aqui tem uma recarga de 5 segundos, né, e o boost, né, esse aumento de velocidade, ele vai durar enquanto a sua animação do ataque continuar. Ao lado desse a gente tem o Carnival, e isso aqui é quando todos os portões, todas as máquinas são feitas, né, quando os portões são ativados, você vai ganhar um aumento de velocidade de recuperação e de velocidade de movimento, que vai durar por 120 segundos, ou 2 minutos. O próximo é o Giant Claw, e isso aqui ele reduz a velocidade que o Survivor, ou do progresso de se debater no balão do Survivor, né, quando você está com ele no balão, e se ele consegue soltar do balão ou um aliado, né, salva ele, todos os Survivors vão ter uma redução de velocidade de decode, que vai de 10 e tem um máximo de 20%. O próximo é o Series, isso aqui acelera a contagem da cadeira em 3, 6 ou 9%. Para finalizar essa linha, a gente tem o clássico Detention. Quando todas as máquinas são feitas, quando os portões são ativados, né, por 120 segundos, todo o ataque básico que você der, ele vai contar pelo dobro. Então você vai dar o dobro de dano, não é só o seu ataque básico, isso não conta para as habilidades. E aqui na última linha das personas dos Hunters, a gente tem o Vigilance. Isso aqui vai para as 3 primeiras máquinas da partida. Toda vez que uma máquina for terminada, você vai ter um aumento de velocidade aí por 10 segundos e a sua velocidade de quebrar pallets também vai aumentar em 15%. Mas esses efeitos eles vão ser perdidos, né, permanentemente toda vez que você colocar um Survivor na cadeira. O próximo é o Claustrofobia. Toda vez que os portões forem ativados e tiverem mais que 3 Survivors ativos na partida, os Survivors eles vão ter uma diminuição na velocidade que eles abrem os portões, que pode ir de 15% até 70% por 20 segundos. Vale, né, ressaltar o que é considerado Survivor ativo, né, baseado no que está em parênteses aí. O próximo é o Control Freak. Isso aqui, toda vez que você cair de uma altura considerável, né, de forma natural, né, você cair assim de algum lugar alto no mapa, você vai ter um aumento de velocidade de movimento. E aí a gente tem o talento final dessa linha, que é o Insolence. Esse talento final aqui ele vai basicamente aumentando a sua presença, né, conforme o tempo da partida. Só que depois que você desbloquear as habilidades de nível 1 de presença, né, que fica lá no canto esquerdo, você consegue ver as marquinhas de nível 1 e nível 2. Essa taxa com qual que ele vai aumentar a sua presença vai diminuir bastante. Desse a gente tem After Effects,
que vai basicamente diminuir a capacidade de autocura dos sobreviventes incapacitados e a velocidade que eles se curam, né, que eles se recuperam quando eles estão derrubados. O próximo é o Tolerance. Isso aqui reduz efeitos que Survivors podem causar em você de lentidão e de knockback, que é empurrar, né, de impacto, de jogar para trás. Ao lado desse a gente tem o Deer Hunt, né, que é o primeiro dessa linha aqui, que ele te permite ver Survivors incapacitados que estão perto de você ali, até 18 metros. O próximo é o Street Sweeper. Ele revela a posição de Survivors que estão se curando, né, numa distância aí máxima até você, e aumenta a velocidade que eles levam para se curar, em 25%, 40% ou 55%. Ao lado desse a gente tem o Exhibitionist, alguma coisa assim. Ele vai aumentar a sua velocidade de recuperação, né, porque você tem quando você acerta um Survivor, em 10%. Esse efeito ele pode ser aumentado aí por um adicional de 15% até 40% para cada Survivor, né, que consegue se mover, que está até 24 metros de você. E esse efeito ele termina quando um Survivor é posto na cadeira. Para finalizar, a gente tem o Hunt. Conforme você passa um tempo perseguindo um Survivor, né, quando você está em chase com esse Survivor por muito tempo, você vai ganhar um bônus de 10% de velocidade de movimento e de pular objetos, principalmente janela, né? E você vai perder esse bônus toda vez que uma das ações listadas aí acontecerem. Enfim, então só pra gente, né, concluir isso aqui. Não fica muito incomodado, né, perturbado, vidrado nesse negócio de Persona, até porque teve bastante ajuda na Persona e continua tendo pra cada coisinha ali ser útil, né, e te ajudar de algum jeito na partida. Se tem alguma coisa que eu recomendo aqui você fazer, é você tratar de pelo menos incluir, né, em cada Persona 2 talentos finais, né, ou seja, 2 linhas completas em alguma direção, pra cima, pra direita, pra baixo, pra esquerda. E, enfim, é isso. Muito obrigado aí por assistir até aqui e tchau, tchau, mano. Até o próximo.